Agora, por que a doutrina da adoção é geralmente negligenciada e até negada nos dias atuais? Por quê? Por causa da falsa doutrina da paternidade universal de Deus. Ora, se todos são filhos, se Deus é o Pai de todos, por que Jesus? Não é verdade? Se Deus é Pai, como se fala comumente em todos os círculos, por que Jesus? Bom, na verdade, esse é o problema. A falta do entendimento que Deus é Pai dos seus filhos em Jesus. Só isso. Deus é Pai daqueles que creram em Jesus. Só isso. Só que isso é um problema para muitos, para muitas correntes. Eu vou citar 2 ou 3 aqui, ou 4 ou 5. Primeiro, uma delas, por exemplo, a maçonaria. A maçonaria aceita a paternidade universal de Deus. Está escrito entre os seus escritos: ao altar da maçonaria todos os homens trazem suas oferendas votivas. Em volta dele, todos os homens tenham recebido seus ensinos de Confúcio, de Moisés, de Maomé, ou do fundador da religião cristã, nem chama de Cristo. Desde que creio na universalidade da paternidade de Deus e na universalidade da irmandade dos homens, reúnem-se em um nível comum. Por isso, nunca serei um maçom. Para ser maçom tem que crer na existência de um Deus que é Pai, seja o que for. Bom, o Espiritismo também defende a paternidade universal de Deus. Não tem Jesus, claro, acredita na reencarnação. Não há reencarnação. A todos foi dado viver uma vez, morrer e ressuscitar. Ninguém reencarnará. Negou a Cristo, adotou a reencarnação, obviamente terá por consequência de defender paternidade universal de Deus, porque não precisa de Cristo. E aí encontra um problema bíblico seríssimo, porque o que fazer com o texto de 1 Timóteo 2,5? Porquanto só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Então, adotou paternidade universal de Deus, negou o sacrifício de Cristo. São 2 casos, mas eu poderia citar 3 ou 4. Por exemplo, um dia desses eu ouvi alguém pregando, possivelmente defensor de uma espécie de teologia modernista liberal, dizendo que o Pai Nosso é a maneira que Deus se deixou transparecer como Pai de todos, porque qualquer pessoa no mundo pode fazer a oração do Pai Nosso. Só que tem implicações. O Pai Nosso foi ensinado aos discípulos de Jesus. E foi ensinado de uma maneira a chamar Deus de Pai. Abba, Pai. O Pai Nosso não é, nós nem podemos dizer Pai meu, mas Pai Nosso. Nosso de quem? Dos filhos. Dos que creram em Jesus. Por isso, na real, quem não é filho, de nada adianta orar o Pai Nosso, porque é como que chamar alguém de Pai sem ele querer e ser verdadeiramente o Pai. Bom, nós poderíamos entrar pelos caminhos atuais e então nesse movimento neopentecostal atual, esse movimento neopentecostal atual, liderado desde 1975, pelo menos, 76, pela Igreja Universal do Reino de Deus, nega a Cristo, simplesmente nega a Cristo como o único e suficiente Salvador, porque faz com que o homem fique no centro, busque de todas as maneiras o seu bem-estar. As pessoas podem se tornar membro de uma dessas igrejas como simpatizantes, elas não têm aquilo que nós consideramos como uma igreja pura,
a fiel pregação da palavra de Deus, a ministração dos meios de graça e, ao mesmo tempo, o estabelecimento da disciplina. Qualquer pessoa pode se tornar, desde que entre por uma porta, se sente e goste, e deixe seu dinheiro lá, sua oferta lá. Isso não é cristianismo. Isso é uma pseudo-igreja. Isso é uma maldade que se faz com um povo. Infelizmente, há mais de 30 anos, se propaga, talvez por conta do egoísmo do próprio povo. Eu não sei, eu não julgo o povo, mas os líderes, eu lamento por ações que fazem mal. Por isso talvez, mais cedo ou mais tarde, teremos de nos auto-excluir do termo evangélico, porque o que virou o evangelho? Virou dinheiro? Virou prosperidade? Não. Não eram esses os ideais dos reformadores do século XVI, e não são estes os ideais de uma igreja que perpetua os ensinos da reforma do século XVI. Talvez em algum dia teremos de assumir que somos reformados, se verdadeiramente o somos. Talvez um dia teremos de admitir e defender que somos protestantes, se verdadeiramente o somos. Porque a teologia da prosperidade minou tanto a igreja evangélica que hoje, quando se fala de evangélico, se fala de alguém que corre atrás de dinheiro. Isso não é a igreja de Jesus Cristo. Isso é um mal e tem que ser atacado. Isso é um pecado e tem que ser confrontado. Nós podemos olhar para muitas outras correntes atuais que negam a cruz de Cristo que faz alguém filho. Essas que eu citei aqui, a maioria delas, Cristo não está presente nelas. E eu ainda poderia citar a Igreja Católica Apostólica Romana, que lá nos seus concílios, na sua teologia, Cristo é Salvador, mas na prática comum, para todos, não precisa de Cristo para ser o seu Salvador. Desde que vá à igreja, desde que seja batizado, desde que faça parte e nunca se desvie daquilo que é a sua religião, é filho. Mas a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que filhos são aqueles que vivem em relacionamento com Deus através do seu filho. Então a tradição não faz ninguém filho. Então a história de uma denominação não faz ninguém filho. E imagine isso no entendimento popular do povo, como no Brasil. Nós vamos encontrar uma infinidade, a grande maioria daqueles que são membros de uma igreja no Brasil, que acham que podem viver com Deus sem Jesus. É um mal ou é um bem isso? É um mal. Então, nesse sentido, a própria Igreja Católica faz um grande mal às pessoas, meus irmãos, às pessoas. Porque negligencia o fato principal, fundamental da salvação, a pessoa e a obra do mediador. E então, dos seus púlpitos, dos seus altares, falsos ensinos são pregados e o povo caminha debaixo dos falsos ensinos. Isso é bom ou isso é ruim? É ruim. É por isso que a doutrina da adoção é necessária. É por isso que sempre terá de haver combate à doutrina da paternidade universal de Deus. É porque onde Cristo é Senhor, é que Deus é Pai. Fora disso, engano, e mais engano, e crescente engano. Por conta disso, meus irmãos, nós podemos saber pela palavra de Deus se somos filhos ou não. Quero convidá-los a abrir em Romanos 8, 12 a 17. Romanos capítulo 8, 12 a 17. Veja o que diz a palavra. Pela palavra. Como entender isso pela palavra? Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Irmãos, eu citei 5 ou 6 segmentos que levam as pessoas à morte, meus irmãos. Às vezes nós nos condicionamos a uma espécie de temor, de lidar com coisas erradas.
lidar com movimentos errados e dizemos, cada um segue o seu caminho, eu sigo o meu e ponto final. Mas não foi assim que Paulo lidou quando trabalhou com os filipenses. Não foi assim que Paulo entendeu como agiam os judaizantes. Não foi assim que Paulo entendeu como os judeus se posicionaram contra a cruz de Cristo. Paulo os chamou de inimigos da cruz de Cristo. Eu faço uso das palavras de Paulo para esses segmentos, meus irmãos. São inimigos da cruz de Cristo, que levam as pessoas a se afastarem de Cristo. Você já pensou no mal que é isso, irmãos? Pois é isso que o texto diz. Quem leva as pessoas a viverem por qualquer outra coisa que não seja Cristo, os levam para a morte. Eu citei pelo menos 5 segmentos que a sua prática é de levar pessoas à morte espiritual.